Boa noite, pessoal. Meu nome é Sandro, eu sou trabalhador do Ivan Santos Albuquerque, do Ivanzinho, né? E de vez em quando a gente se aventura a escolher um tema, né? E vim falar com vocês aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa casa. Foi a primeira casa que eu fiz um bate-papo, uma palestra fora da casa que eu trabalho, né? Então a gente tem sempre um carinho especial e sempre que a gente é convidado, a gente aceita na hora, né? Então eu trouxe um tema aqui hoje bem tranquilo de falar, porque eu tenho certeza que aqui não tem ninguém nervoso, né? Eu, por incrível que pareça, eu sempre gosto de chegar nos lugares com um pouco de antecedência. E estou fazendo fisioterapia. E justo hoje atrasou tudo, né? E eu vim correndo e tal, e eu estava nervoso já de chegar aqui no horário, de chegar atrasado, né? Estava querendo chegar aqui no horário. Mas é um tema que além do espiritismo, né? A gente está numa casa espírita, mas é inerente ao ser humano, né? Então, independente da sua religião, da sua crença, né? A gente, infelizmente, às vezes fica um pouco nervoso. Uns um pouco mais, uns um pouco menos, né? Então, a gente vai medir hoje o nosso grau de nervosismo aqui. E como a gente não é nervoso, serve para alguém que a gente conheça que seja nervoso, né? Fique tranquilo. Então, a gente começa com uma pergunta, né? Gostaria que todos respondessem com a maior sinceridade possível, né? Quem aqui se considera nervoso? Por favor, levanta a mão. Eu já digo de passagem que eu fiz esse bate-papo porque eu sou nervoso. Quase todo mundo, né? Quase todo mundo. Tá. Vocês, para se considerar nervoso, você tem algum critério, algum parâmetro para se achar nervoso, concorda? Vocês já pararam para se perguntar qual é a definição de uma pessoa nervosa? A gente tem na cabeça, né? Eu levantei a mão e me considero nervoso. Mas o que é ser nervoso? Vamos ver se a gente se encaixa. Eu perguntei para a inteligência artificial o que é ser nervoso. E ela deu a seguinte resposta. É uma pessoa que se irrita por qualquer coisa, fica agitada e tensa com facilidade, perdendo a calma em situações que não precisava. Esse sou eu. Não sei se vocês já são mais evoluídos, né, que eu. Então não são assim, né? Mas é uma boa definição, não é? Ótima definição. Agora, já perguntaram também o que nos deixa nervosos? Será que são situações, são coisas, são pessoas, ou tudo junto e misturado? Então eu separei aqui, desculpa, antes de falar disso, né, sobre o que a gente fala hoje, sobre o tema nervosismo, né? Causas do nervosismo, origens espirituais do nervosismo, a gente começa já a mesclar um pouco o espiritismo, doutrina espírita, pilares do desequilíbrio, conexão corpo-espírito, que é fundamental também, né? Nós não somos corpo, nós somos espíritos, né? Manifestações do nervosismo e caminhos, sugestões para a paz interior. Esse é o mais gostoso. A gente conseguir fazer metade do que está escrito aqui, vai ser joia para todo mundo. Então, voltando, né? Eu separei em duas causas bem claras, né? Causas materiais, que nos deixam nervosos, e causas espirituais, certo? Então, acho que se a gente classificar nessas dois, né, tipos, a gente vai conseguir falar bastante sobre o tema. Então, começando por causas materiais. A parte financeira é uma fonte de nervosismo? Acho que é uma das maiores, né? Imagine você não ter uma condição de se alimentar e principalmente alimentar a sua família, quem já é pai, né? É uma fonte gigante, muito grande de nervosismo. Você não saber se consegue colocar o alimento na mesa, né? Uma outra, saúde. Não só nossa saúde, mas a saúde dos nossos filhos, nossos pais, né? Quem já teve pai doente aqui sabe o quanto é difícil, né? É mais natural para a gente ser cuidado pelo pai e pela mãe. Mas quando essa coisa inverte, e é natural do ciclo da vida inverter, a gente fica muito nervoso, né? Aquela sensação de impotência, né? De estar levando o pai e a mãe ao médico, né? Eu passei por isso, infelizmente já perdi meus pais, né? Recentemente. Então eu levei minha mãe, perdi as contas enquanto eu levei minha mãe no hospital, né? Meu pai menos, né? Mas minha mãe foi muito. Né? Então é uma causa de nervosismo, certo? Problemas diários. Quase ninguém tem, mas quando tem, né? Deixa nervoso, não deixa? Família. Aquele genro que chega na sua casa domingo bem cedinho, só vai embora depois do Fantástico. Às vezes deixa nervoso, não deixa? Não é todo mundo, depende do genro, mas deixa, né?
Aquele primo que você não tem tanta afinidade, mas que frequenta a sua casa, aquelas discussões familiares, né? Quem lembra aqui na época da eleição? Né? Grupo de família se desfizeram na eleição, né? Porque ou era direita ou era esquerda. Né? Ninguém ficava centro. Ou era direita ou esquerda, aquela briga no grupo, xingava e tal. E é bacana que todo mundo sabia o que era direita e esquerda e ninguém dava certo, especialmente em Sorocaba, né? Relacionamentos. Relacionamento é complicado também, né? A gente acaba... É muito cíclico também, né? A gente acaba tendo... Às vezes você está tem maior afinidade com uma pessoa, mas aquela pessoa muda um pouco, você muda um pouco, as ideias começam a já não bater, né? É muito comum também em casamento a gente acabar tendo uma desavença, né? Um desalinhamento também, mas relacionamento também é uma fonte de nervosismo, né? Seguindo aqui, trânsito. Esse é difícil. Principalmente em Sorocaba. Não dá certo, essas motos que passam buzinando, essas motos que passam igual passaram aqui agora, né? Acelerando, né? Eu tenho uma história curiosa que esses dias. Eu sempre faço o mesmo caminho para a fábrica faz 20 e tantos anos. E eu não ando correndo, de verdade mesmo, não ando correndo. Estava andando, parou um motoqueiro do meu lado. Pô, você me fechou? Eu falei, não fechei. Não fechei, cara. Estava o vidro aberto. Não, você me fechou lá atrás. Falei, atrás onde? Lá atrás. Eu falei, não fechei, irmão. Você está me confundindo com outro carro. Não, vi você mesmo. Nervoso, mas muito nervoso. Aí eu já comecei a ficar mais nervoso também. Eu falei para ele assim, cara, mas se eu te fechei, eu nem te vi, então eu estava correndo. Nossa Senhora. Ele me elogiou de tudo quanto foi jeito, sabe? Elogiou meu pai, minha mãe, sabe? Foi longe, né? E saiu me xingando. Falei, poxa vida, né? Olha que negócio chato. E acontece, né? Hoje em dia a gente brinca em Sorocaba, mas acho que está em todo lugar, né? O desrespeito, né, na relação humana está muito grande. Né? Não só no trânsito, mas, né, em qualquer lugar que você vá, as pessoas são muito nervosas. Né? E o trânsito Sorocaba, né, com a falta de seta e com o excesso de moto. O Manga também deixa as motos, né, a bicicletinha andar, está difícil, está bem complicado. E tem uma última coisa, são as influências, né? Influências na nossa própria família, no nosso próprio convívio, né? A gente acaba também, muitas vezes, trazendo o problema dos outros para a gente, né? A gente acaba sendo uma esponja. Então, não só na nossa família, mas no nosso círculo de amizades, do trabalho, a gente acaba trazendo essa influência, né? Então, se não bastasse os nossos problemas, a gente traz o problema dos outros para nós também, né? A gente dá palpite errado, dá palpite certo, os outros dão palpite na nossa vida, a gente fica bravo às vezes, mas também é uma fonte de nervosismo, né? Então, fontes de nervosismo afetando diretamente o nosso estado emocional. Todas elas, de alguma maneira, afetam o nosso estado emocional, né? Às vezes você está bem, acorda tranquilo, e qualquer uma dessas coisas aqui vai tirar você do sério e você vai acabar tendo um dia não tão bom. Né? E também das pessoas que convivemos. Às vezes nós tiramos as pessoas que nós convivemos do sério. Né? Não dá para isentar de crítica. Né? Acontece. Né? Nós somos seres vivendo um mundo de provas e expiações. Né? Esse nosso convívio, exercitar as nossas provas com as provas dos outros. Nós dois exercitando negócio e a gente sabe que existe o livre-arbítrio. É fonte de nervosismo, com toda certeza. Né? Tá claro até aqui? Eu trouxe um vídeo, eu tentei achar vídeos da doutrina que falem sobre nervosismo, mas por incrível que pareça eu não achei. Fala muito sobre ansiedade, depressão, mas sobre nervosismo eu não achei nada. Mas eu achei de uma moça que ela fala algo sobre o trânsito. Mas eu queria que você escutasse para a gente conversar um pouco sobre esse vídeo e ver se ele se aplica realmente somente no trânsito ou não. Porque estudos já mostraram que se eu entro em contato com um motorista estressante, igual educado e tal, isso gera estresse em mim. Se eu propago esse estresse, eu estou gerando uma multa, e vai ser prejudicial. Então, a partir do momento que eu tenho essa autoconsciência, eu volto para mim, para nós o que eu estou fazendo? Todas as pessoas querem chegar ao seu destino. Eu interrompo esse ciclo. E vou cuidar de mim, dos outros que prendem muito também. Então, isso é muito importante. Quando a gente traz essa responsabilidade do motorista, isso vai também refletir em toda a nossa sociedade. Esse vídeo a gente acabou de ver, né? Ela fala um negócio bem interessante, né? Ela fala de trazer autoconsciência. O que ela quer dizer?
Será que eu não sou responsável por isso também? Que é muito fácil culpar o outro. Ele me fechou, certo? Será que, como o cara falou, você me fechou lá atrás. Poxa, será que se eu falar, nossa, será que eu fechei realmente? Ele pediu desculpa. Poxa, eu não te vi. Eu não te vi. Aliás, eu pedi desculpa. Eu falei que eu não tinha visto ele, mas não aceitou. Mas tudo bem. Mas eu posso falar para ele, eu não te vi. Me desculpe. Então, o que ela fala é isso. Eu paro de propagar, né? Interrompe um ciclo. Porque imagina só, se eu ficasse nervoso e no próximo cruzamento eu xingasse alguém, se a pessoa que eu xinguei começasse a xingar alguém, isso é exponencial, né? O cara xingou um, a gente xinga mais 2, xinga mais 5, assim vai. Amplia. Então, ela traz uma autoconsciência para evitar que isso se propague como uma onda. Então, alguém tem que cortar esse ciclo. E essa é a autoconsciência. Né? Você fala, olha, eu acho que eu posso fazer melhor. Eu acho que eu posso ter errado. Né? E vestir trazer essa humildade e falar, poxa, pode ser. Né? Agora, será que isso aplica só no trânsito? Será que isso não se aplica também no relacionamento? Não se aplica no lado financeiro? Eu tenho responsabilidade sobre as minhas coisas. Não aplica também as influências? Será que se alguém vier me influenciar para o mal, poxa, vamos lá, final de semana, vamos tomar todas, tal, vamos fumar um cigarro, vamos lá. Se eu falar não, certo? É a minha responsabilidade. Então, a gente às vezes transfere para outra pessoa algo que a gente pode fazer. Não pode falar basta, né? Então, acho que aqui é o caso, essa mensagem que tem que passar aqui. Né? Eu posso fazer o meu nervosismo parar na hora. É fácil? Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Mas saber que é possível já torna mais realizável, vamos dizer assim. É mais fácil. Você não saber que você pode interromper esse ciclo de alguma maneira é uma condição. Você sabendo que sabe, você pode, né, tentar exercitar, né, e evoluir. Concorda que se a gente conseguir não discutir, não brigar, melhorar o relacionamento, a gente vai estar evoluindo? Ter uma vida melhor? Né? Então, é nesse sentido que eu trouxe esse vídeo para vocês. E também temos as causas espirituais, né? Para começar, as influências. A gente terminou com influência, né? Então, os encarnados influenciam a gente também, né? E os espíritos também, né? Pergunta o livro dos espíritos. Os espíritos influenciam a nossa vida? Muito mais do que imaginas. Às vezes são eles que nos dirigem, conduzem, governam, né? Então a gente está sempre predisposto a essa influência, certo? Nós somos espíritos encarnados, né? Eles são espíritos desencarnados. Né? Obsessão espiritual. Acontece, vou falar um pouquinho sobre obsessão. Imaturidade espiritual. Tem gente que não acredita em nada. Né? Quem conhece aqui alguém que não acredita em nada? Todo mundo conhece alguém, né? São poucos, mas existe. Né? Então, se você fala que ele pode ser, ele não precisa sair dos vícios, né? Acreditar em Deus, né? Eu falar, eu não quero saber nada disso. Quero curtir a vida. Né? É muito fácil receber essa resposta de volta. Então, possivelmente, em alguma fase da vida dele, quando ele precisar, ele pode ser que ele seja trazido à realidade e falar, opa, amadureça espiritualmente. Né? Pensamentos, né? Nossa faixa vibratória, nossos pensamentos que vão lá de super bons para briga no trânsito, vai lá embaixo. Né? Então a gente vive nesse ciclo, né? Sobe e desce, tá bem, tá mal, tá bem, tá mal. Vidas passadas, de alguma maneira, nossos traumas, nossos medos, né? Aparecem de vez em quando na nossa vida, sabe disso, né? Faz parte das nossas provas e expiações passar por isso. E provas, né? A gente desconhece as nossas provas. Também é uma fonte de nervosismo, né? Não conhecer o que você veio para fazer aqui. Quem aqui se pergunta qual é a missão aqui na Terra? O que tem que fazer? Causa um certo nervosismo, né? Por quê? Será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou fazendo nem bem nem mal? Né? E a pergunta que não quer calar, o que eu estou fazendo? O que eu tenho que fazer aqui? Né? Será que é simplesmente passar pela vida? A gente fez um planejamento reencarnatório, certo? Todo mundo aqui. O que será que ele reserva para a gente? Né? Isso é uma fonte de nervosismo também. Eu, pelo menos, fico nervoso. Fico ansioso de querer saber qual que é. Por quê, né? O que eu vim fazer aqui?
Tem uma forma bem bacana essa frase também. Nosso estado emocional é diretamente influenciado pela sintonia vibratória, atraindo influências espirituais de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos. Pensamentos elevados atraem espíritos elevados. Pensamentos não tão elevados atraem espíritos também não tão elevados. Manifestando as consequências das vidas passadas, tendências e expiações. Através das provas a gente passa todo dia. Em caso de equilíbrio moral, facilitando a ação maléfica dos obsessores, né? Então, na menor faixa a gente vibra, quanto mais baixo a gente vibra, com pensamentos não edificantes, a gente dá uma oportunidade para quê? Para a obsessão espiritual, né? Ela pode ser, né, a gente divide em três tipos, né? Simples, né? Aquela influência que te incomoda, né? Às vezes você não sabe por que, mas está fazendo algo, né? Aquela fascinação que você está completamente iludido, né? Eu comecei a dar passe, comecei a trabalhar na doutrina, eu estou recebendo informações valiosíssimas, número da loteria, eu sou o cara que cura, né? Esquece que tem espiritualidade te ajudando, eu sou o cara, né? O ego toma conta e a gente acaba entrando na fascinação, né? E depois, o pior de todos, subjugação. Domínio que paralisa a vontade, podendo ser moral ou corporal. Você é completamente dominado por espíritos obsessores, né? Só para a gente lembrar. Falar um pouco da origem espiritual do nervosismo, né? Existe uma origem espiritual do nervosismo. A doutrina diz que o nervosismo pode repetir desequilíbrios espirituais mais profundos. Que seriam eles? Não são reações simplesmente físicas, mas sintomas de desequilíbrio moral, né? Nosso comportamento, né? E também de confiança diminuída. Quem arrisca dizer o que é uma confiança diminuída? Falta de fé, né? A gente não tem fé, a gente não acredita na providência divina, né? Aí fica difícil, né? Quando experimentamos nervosismo excessivo, estamos essencialmente vivendo desconectados do momento presente, presos na preocupação com o amanhã, esquecendo, né? O Evangelho diz, o Evangelho de Mateus. A gente fica sempre no futuro, né? Quem conhece alguém que vive assim? Você está sempre pensando no final de semana, está sempre pensando no final do mês, e você esquece de viver o hoje, né? A hora que você vê a sua vida, passou, a semana passou, o mês passou, o ano passou, e você fica naquele ciclo vicioso. Você não sai do lugar, né? Então o Evangelho de Mateus diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O que quer dizer isso aí? Viva um dia de cada vez. Viva o presente. Claro que é importante planejar. Você não vai ficar na vida inteira, né? Hoje só a hora que eu acordei até a hora de dormir. Não, você tem que planejar o amanhã. Mas é não viver do amanhã. Você saber o que você tem que fazer no dia a dia, né? Vai falar um pouco mais disso mais para frente. Eu listei aqui 4 pilares do desequilíbrio, né? Vamos ver se vocês concordam com eles. O primeiro deles eu já falei, excesso de futuro, né? Viver constantemente na expectativa e apreensão, esquecendo-se de abraçar o momento presente e suas lições. A gente aprende com o presente, tem que aprender com o presente, é a sua vida, né? Desequilíbrio espiritual, exagerado apego às coisas materiais, vícios e paixões descontroladas como egoísmo, orgulho, inveja e ciúmes, né? De novo, não somos nós aqui, né? Não somos nós, outras pessoas. Emoções mal resolvidas. Sentimentos fortes não são necessariamente negativos, mas quando mal direcionados, criam um inferno interior de comparação e agitação. Chamar um pouco a atenção na comparação. Quem aqui já trabalha ou já trabalhou? Quase todo mundo. A comparação, né? Você trabalha no emprego, né? Já há 10 anos. Ganha um salário X, uma atividade Y. Entra uma pessoa fazendo a mesma coisa que você faz, ganhando o mesmo salário que você faz. Vocês fazem a mesma coisa. Ele é promovido e você não. Já passaram por isso? Deixa nervoso ou não deixa? Por quê? Você não consegue ficar feliz por ele. A comparação que você faz com a pessoa te deixa nervoso. Deixa tão nervoso que às vezes você acaba saindo do emprego, né, por não conseguir digerir bem, não resolver bem essa emoção, né?
Acontece muito. Você acaba até pedindo demissão. Influências espirituais. Vibrações inferiores atraem espíritos obsessores que amplificam pensamentos negativos. Medo e insegurança aprofundando a crise. Quanto mais você fica nervoso, quanto mais você pensa, tem pensamentos não edificantes, mais a sua vibração baixa. E lá embaixo só vai ter espíritos inferiores que estão preparados para te obsediar. Tem que tomar muito cuidado disso. O Espiritismo tem uma frase muito forte, né? Orai e vigiai. Né? Prestar atenção nos seus atos, né? Vigiai os seus atos e orai. Peça ajuda, peça discernimento, peça proteção. Né? Então esses são os 4 pilares que eu listei que podem desencadear um desequilíbrio e, consequentemente, nervosismo. Né? Conexão corpo e espírito. Também o Espiritismo diz que a conexão, a doença, né? Nervosismo e as consequências do nervosismo começam no espírito, né? Que é o principal responsável pela nossa saúde. As doenças se originam primeiramente no espírito e perispírito, antes de se manifestarem no corpo físico. Essa conexão explica por que desequilíbrios emocionais e mentais afetam o perispírito, que, por sua vez, perturba a saúde física. Só fala muito, né, que a pessoa fica nervoso, né? Isso é muito comum, né? Por que infartou? Mas por quê? Estava muito nervoso, né? Então, tem uma ligação muito forte do seu estado emocional com a saúde. Né? A doença do século, a ansiedade, né? É muito causada pelo nervosismo. Né? Daria outro bate-papo aqui falar sobre ansiedade, mas as pessoas estão muito nervosas, com pouca paciência, né? E acabam vivendo só no futuro. Né? Hoje os meios de comunicação são muito rápidos, né? Você tira um ar de smartphone e você acha o que você quiser. A informação flui muito rápido e acaba trazendo essa ansiedade. É muito difícil lidar com isso. Né? Manifestações do nervosismo, né? Sintomas emocionais, para a gente fechar esse. Preocupação intensa, a gente não consegue tirar da cabeça os problemas. Né? Isso causa, isso é nervosismo intenso. Medo constante, né? Síndrome do pânico. Tem gente que não consegue dirigir, tem gente que não consegue sair de casa. Está tão preocupado, está tão nervoso, está tão com medo de sair, que você fica estagnado. Né? São doenças, às vezes, até psiquiátricas. As pessoas tomam remédio para sair dessa patologia. Instabilidade emocional. Né? Lá a descrição do nervosismo está. Né? Você vai de 0 a 100 em 1 segundo. Né? Eu tenho um amigo que trabalhou comigo, né? Muito tempo. E para mim, se fosse fala uma pessoa nervosa, eu falava o nome dele. Né? E um dia a gente estava tentando conversar com ele, influenciando ele, né? Tentando fazer tudo bem. Fala, poxa, você é muito nervoso. Né? Fique mais calmo. Né? Ele falou, seu pavio é muito curto. Eu falei, não, super calmo, não tenho pavio curto. Não, pensa bem, você tem pavio curto? Eu falei, não, eu não tenho pavio. Então tem gente que não tem pavio, né? Não precisa nem acender a cordinha, já é pum, né? É ir de 0 a 100 rapidão, né? Fica do calmo para o nervoso em 1 segundo. Essa é instabilidade emocional. Comportamentos compulsivos. Esse nervosismo excessivo desencadeia algumas coisas bem ruins também. Consumismo excessivo, né? Haja cartão de crédito, né? Vai o Visa, vai o Mastercard, vai o Elo, vai tudo, né? Gastando. Alimentação desenfreada, a gente acaba descontando a comida, né? Uma fuga. E também, às vezes, quem tem os vícios, né? Bebida, cigarro e outros, acaba descontando os vícios também, né? São manifestações do nervosismo. Por isso que é importante combater, né? Até agora não viu nada de bom, né, do nervosismo, né? Quem achou alguma coisa de bom no nervosismo? Bater. Agora os caminhos, né? Como é que a gente sai dessa, né? Se eu pudesse dar, são 6 dicas, né? Acho que sempre a gente dá quase as mesmas dicas, mas acho que funcionam, né? São receitas que funcionam, né? Primeiro, oração sincera. Reserve momentos diários para a comunhão com Deus. Louve a vida, busque ajuda às dificuldades, expresse gratidão. Oração acima, acalma e eleva a vibração. Né? A gente fala, poxa, mas eu vou sentar lá e vou rezar 300 Pai Nosso, 500 Ave Marias. Né? Prece Caritas. Faz uma prece de coração. Né? O Pai Nosso é um pedido de ajuda, não é? Você vê a letra do Pai Nosso é um pedido de ajuda. Peça ajuda.
Né? Converse com Deus, converse com o seu mentor, converse com os seus espíritos amigos. Não precisa ser uma oração feita. Né? Abra o coração, estou precisando de ajuda. Né? Me intua, né? Me ajude a sair dessa situação. Né? Evangelho no lar. Quem aqui faz evangelho no lar? Ferramenta poderosíssima, né? A gente, ainda mais fazendo uma frequência, trazendo a família junto, coloca lá um copinho de água, né? A gente traz os bons espíritos para o nosso lar. Esse é o evangelho no lar. Pratica a leitura semanal, evangelho segundo o espiritismo, família, purifica o ambiente espiritual do lar e fortalece a moral. Né? Vai aprendendo, é um estudo, né? O evangelho no lar é um estudo. Caridade e desapego. Sirva aos outros desinteressadamente através da caridade material ou moral. Essa prática desvia o foco dos problemas pessoais e combate o egoísmo. Por que caridade material ou moral? Material é você ir lá, né, fazer algum voluntariado, fazer comida para quem está precisando, né? E a caridade moral, o que é? Conversar, é um abraço, é você escutar alguém que está precisando falar, né? Às vezes a pessoa não precisa nem de dinheiro, de comida, nada, ela precisa desabafar, né? Se ela não desabafa, entra naquele ciclo de nervosismo, né? Ela não consegue sair dessa, né? Muitas vezes ele precisa de uma mão amiga que traga ela, que escute, e às vezes dá até um conselho, né? Dá um conselho bom, já passei por isso, fiz isso, quem sabe, né? Vigilância dos pensamentos. Monitore constantemente o que você pensa e sente. Como a doença começa mentalmente, policie pensamentos negativos de medo, ressentimento ou inveja. Essa é a parte mais difícil, né? Porque a gente acaba, nossa mente acaba sendo uma usina, que a gente está uma hora pensando em coisa boa, uma hora pensando em coisa ruim, mas orai e vigiai, né? Vigia os pensamentos também, né? Tenta ser grato, tenta orar para aquele que às vezes está passando por dificuldade. O cara que te fechou no trânsito, ore por ele. A gente não sabe por que ele te fechou, às vezes estava correndo para salvar alguém, né? Para chegar em casa mais cedo que alguém estava passando mal. A gente não sabe o que está acontecendo, né? Isso é empatia, né? Eu tenho tentado pensar assim, né? O cara está correndo, sai e deixa ele passar. Eu espero que ele tenha um motivo para estar correndo. Às vezes está indo socorrer alguém, por exemplo. Né? Fica mais fácil, fica mais leve de aceitar. Pode até não ser verdade, mas acalma. Viva o presente. Não se preocupe com o amanhã. Foque nas tarefas de hoje. Quem consegue focar nas tarefas de hoje? Quem faz uma listinha do que tem que resolver hoje? É bacana, pessoal. Porque às vezes tem um problema desse tamanho. Você não consegue resolver. Mas se você dividir em pequenos pedacinhos, às vezes você consegue resolver. Eu tenho feito muito isso, listar algumas coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Sabe, ajuda bastante. Dá foco, né? Foque sendo produtivo e grato, aqui e agora, confiança na providência divina. Tenha fé, se você está fazendo algo bom, vai dar tudo certo. Né? Essa é a mensagem. E reforma contínua. Busque autoconhecimento, né? Estude, identifique as imperfeições e paixões que causam sofrimento, orgulho, inveja e egoísmo. E trabalhe em sua eliminação, um dia de cada vez. Né? De novo, a gente não consegue evoluir do ruim para o ótimo num dia só. Né? São pequenos passos, né? Orar, vigiar, evangelho no lar, reforma íntima, né? O que você tem? Se examine internamente. O que mais me incomoda? O que eu acho que mais incomoda, o que mais incomoda os outros, né? E principalmente, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Acho que essa é a base de tudo. Não tem coisa impossível de fazer aqui, concorda? E todos eles vão te acalmar de alguma maneira. Né? Pode não ser na totalidade, mas vai ter uma ajuda bem grande nesse caso. Para o doutrina espírita, a cura, né, a imperfeição moral, que a gente falou agora, né, é a causa. É mais necessário que o tratamento da doença física, o efeito. Então, se a gente se melhorar, né, moralmente, a gente vai ficar menos nervoso, menos ansioso, vai ter pensamentos mais elevados e, possivelmente, sua doença física, se for causada por isso, tende a melhorar ou sumir, desaparecer. O segredo para a saúde integral reside na melhoria moral, já falamos, e da caridade ativa. Alguém sabe o que é caridade ativa? Tem ideia? É ação. É fazer a caridade. Que uma coisa é a gente pensar. Né? Dizem que tem um ditado africano que diz o seguinte: vamos rezar fazendo. É isso aqui. Né?
Vamos juntar aqui todo mundo para rezar para acabar com a fome de Sorocaba. É uma boa ação? Uma ótima ação. Maravilhoso. Qual a chance de acabar com a fome de Sorocaba? A gente não arregaçar a manga e ir lá e combater a fome. É muito baixa. Então a caridade ativa, lógico, faz parte da oração, faz parte pensar positivo, faz parte mandar boas vibrações para as pessoas que estão precisando, mas alguém tem que ir lá e fazer. Então essa é a caridade ativa, né? E Chico dizia, a sua irritação não solucionará problema algum. O seu mau humor não modifica a vida. Não estrague o seu dia. Bem sábio o que o Chico falava, né? Era isso que eu tinha que falar para vocês hoje, e 24/11 eu volto. Tá bom? Obrigado.